Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República denuncia o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. O Supremo Tribunal Federal prevê julgar o ex-presidente ainda este ano para evitar a contaminação do processo eleitoral. Divulgados os nomes dos 6 reféns israelenses que serão libertados no sábado pelo Hamas. O Vaticano afirma que o Papa Francisco está com a pneumonia bilateral e ainda apresenta um quadro clínico complexo. No Rio de Janeiro, carioca sofre com calor extremo pelo segundo dia. E você vai conhecer Indra, um filhote de rinoceronte que é a estrela de um parque nacional na Indonésia. O Jornal Mundial começa agora. A Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por 5 crimes, entre eles a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado em 2022, para impedir a posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Outras 33 pessoas também foram denunciadas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ofereceu denúncias contra 34 pessoas acusadas de estimular e realizar atos contra os 3 poderes e contra o Estado Democrático de Direito, diz a nota. Ainda segundo o texto, a organização tinha como líderes o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto. Bolsonaro foi acusado principalmente dos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, segundo o comunicado da PGR. O procurador-geral embasou sua decisão em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam esquema de ruptura da ordem democrática. Ainda segundo a nota, as investigações revelaram a operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente eleito Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, bem como a de ministros do STF. O plano teve a anuência do então presidente da República, Jair Bolsonaro, acrescentou a Procuradoria. Uma investigação da Polícia Federal concluiu que em dezembro de 2022, a trama golpista foi abortada por falta de apoio institucional do alto comando das Forças Armadas. Mas os denunciados fizeram uma última tentativa em 8 de janeiro de 2023, quando simpatizantes de Bolsonaro atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília, incentivados pelo ex-presidente e seus colaboradores. Bolsonaro nega as acusações e se considera um perseguido pela Justiça. A denúncia está agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que deverá analisá-la. Ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado deve ocorrer ainda este ano. O objetivo é evitar contaminar o processo eleitoral de 2026. A reportagem é de Caio Teles. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos pelo blog, afirmam que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado deve ocorrer ainda nesse ano. O objetivo é evitar contaminar o processo eleitoral. Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe. Para integrantes da corte, não há dúvida sobre o papel central do ex-presidente na trama golpista. A denúncia aponta que Bolsonaro editou a versão final de um decreto golpista, pressionou militares para aderirem à trama e até sabia e concordou com o plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Caso a denúncia seja feita pelo STF, o ex-presidente se tornará réu e responderá um processo penal no Supremo. Bolsonaro foi denunciado pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça
contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado, e no entorno, Bolsonaro e o núcleo político avalia que a estratégia é esticar a corda, usando o processo como forma de mobilização política e mantendo o discurso que ele disputará a presença em 2026, embora ele esteja inelegível. A defesa do ex-presidente manterá esforços concentrados na tentativa de anular a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou não precisar de mediadores e que está pronto para negociar com os Estados Unidos o fim da guerra na Ucrânia. Vamos saber de mais informações com João Pedro Coutinho. Boa noite, João. O que você traz aí pra gente? Exatamente, boa noite a você, boa noite a todos. As negociações diretas entre Rússia e Estados Unidos para o fim do conflito na Ucrânia está preocupando os países europeus que temem concessões do presidente americano Donald Trump aos russos e à segurança da União Europeia. A Europa pressiona os Estados Unidos para fazerem parte das negociações e repudia tratativas que não envolvam a Ucrânia. Uma nova reunião entre países europeus para falar sobre as movimentações entre Estados Unidos e Rússia vai acontecer nesta quarta-feira, está acontecendo hoje, em Paris. O presidente russo também afirmou que as relações diplomáticas com os Estados Unidos foram restauradas, com uma reversão de anos de distanciamento entre os dois países e que piorou após a invasão da Ucrânia por tropas russas lá no ano de 2022. Na fala de hoje, dessa quarta, Putin disse que a Ucrânia não será excluída das negociações sobre o futuro do conflito, retórica também dita pelos Estados Unidos. Mas, no entanto, há temores sobre o nível de envolvimento que os ucranianos teriam de fato nas tratativas. Essas são as informações, eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada. Obrigado aí, João, pelas suas informações. Boa noite, até sexta-feira. O Vaticano confirmou ontem que o Papa Francisco está acometido por uma pneumonia bilateral e ainda apresenta o quadro clínico complexo. O pontífice se acordou hoje bem e tomou café no hospital. O Papa Francisco está com pneumonia bilateral, infecção que atinge os dois pulmões. O diagnóstico foi anunciado nesta terça-feira pelo Vaticano, que confirmou ainda que o quadro clínico segue complexo após 5 dias de internação em um hospital de Roma. O comunicado da Santa Sé explicou que a tomografia computadorizada de tórax, a qual o Santo Padre foi submetido esta tarde, mostrou o início de pneumonia bilateral, que exige terapia medicamentosa adicional. Apesar do diagnóstico, o boletim médico garantiu que o pontífice está de bom humor. O Papa foi internado na última sexta-feira no Hospital Gemelli, inicialmente por uma bronquite, e seus compromissos até este fim de semana foram cancelados. O Vaticano contou que pela manhã o Papa recebeu a Eucaristia e durante o dia alternou o descanso com a oração e a leitura de textos. O Sumo Pontífice agradeceu a todos a solidariedade que vem recebendo neste período e pede que continuem rezando por ele. Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos, o argentino Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tinha intenção de reduzir o ritmo. A hospitalização do Papa, a quarta em menos de 4 anos, reacendeu o debate sobre sua saúde, especialmente porque a internação ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que envolve uma longa lista de eventos. Francisco, que em sua juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, se desloca desde 2022 com uma cadeira de rodas ou com uma bengala nas poucas vezes que é visto de pé. Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias. O Vaticano informou nesta quarta-feira que o Papa Francisco teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã. O líder da Igreja Católica está hospitalizado desde sexta-feira da semana passada. Francisco, internado no Hospital Gemelli de Roma, foi submetido na terça-feira a uma tomografia torácica que revelou uma pneumonia bilateral. Ele continua apresentando um quadro clínico complexo que exige tratamento médico adicional. O jesuíta argentino, que sofre de problemas respiratórios e teve parte do pulmão direito removido quando tinha 21 anos, contraiu uma infecção polimicrobiana em um contexto de bronquiectasias e bronquite asmática.
O comunicado acrescenta que o tratamento terapêutico é complexo. As notícias mais recentes provocaram grande preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica. Apesar das dificuldades, o Papa se recusou a reduzir a agenda sobrecarregada e o ritmo intenso de trabalho. Agora, a Santa Sé cancelou todos os compromissos até o final da semana. Esta é a 4ª hospitalização do Papa em menos de 4 anos. Daqui a pouco, divulgados os nomes dos 6 reféns israelenses que serão libertados no sábado pelo Hamas. E você vai conhecer um filhote de rinoceronte de um parque nacional na Indonésia. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. E prefeita Betinha Magalhães. No Rio de Janeiro, cariocas estão sofrendo com as altas temperaturas no segundo dia de uma forte onda de calor. As autoridades adotaram medidas para tentar reduzir as consequências para moradores e turistas. O Rio de Janeiro sofre com um calor extremo. Na terça-feira, a temperatura permaneceu acima dos 40 graus pelo segundo dia seguido, mas a sensação térmica é ainda maior. Com verões escaldantes, o atual calor vem surpreendendo até mesmo os moradores. É muito quente o calor, meus cachorros, como é que eles ficam? Eles entram na água sem andar, né? Por causa do calor. Aí eu vim agora também então tomar um refresco. Não costuma fazer tanto calor assim nessa época, sempre calor, mas não tanto. Hoje, mais cedo, eu passei aqui, o guarda municipal falou que a sensação térmica estava de 41 graus. Hoje a previsão de fazer 42 graus. Né, e é uma coisa que vem piorando a cada ano, né, e agora finalmente tomaram alguma providência, que é o mínimo, que é dar água para as pessoas aí que estão na rua. Imagine então a dificuldade dos turistas em suportar um calor tão extremo. A temperatura lá está 10 graus Fahrenheit, não tenho certeza quanto é em graus Celsius. Está muito quente aqui. Acredito que a umidade é o que me afeta mais. Estava sentada aqui me sentindo muito cansada, buscando algum ar-condicionado, porque está muito quente. O município está desde meio-dia e 35 de segunda-feira no nível 4 de calor, marcado, segundo a prefeitura, por índices de calor muito altos que duram pelo menos 3 dias seguidos. As autoridades abriram pontos de resfriamento na cidade, com sombras, locais de hidratação e banheiros públicos. A recomendação é que moradores e turistas bebam muita água e evitem se expor ao sol nas horas mais quentes. Não há previsão de chuva na cidade nos próximos dias. E falando em onda de calor, vamos conversar com Marcelo Marques para sabermos como fica a previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. Esse calor aí no Rio vai continuar? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e para você. Vai continuar sim. No Rio de Janeiro, as máximas podem chegar até os 37 graus. Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais seguem com o tempo estável e elevadas temperaturas. A presença de uma frente fria afastada no oceano favorece a entrada de mais umidade em parte do sudeste e, por conta disso, tem previsão para pancadas pontualmente fortes em praticamente todo o estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Na capital paulista, dia quente, com termômetros marcando até 34 graus e pancadas isoladas à tarde. No sul, a frente fria se afasta em direção ao oceano, mas muda a circulação de ventos, o que mantém a entrada de umidade em direção ao continente, formando as nuvens carregadas entre o Paraná e Santa Catarina. Ainda tem alerta para as capitais Curitiba e Florianópolis. No Rio Grande do Sul, o tempo é estável em praticamente todas as regiões,
com previsão de pancadas isoladas apenas no extremo noroeste e também na região serrana. Porto Alegre terá um dia ensolarado e com temperaturas em elevação. No centro-oeste do Brasil, áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso seguem na onda de calor, o que favorece um dia bem ensolarado, com temperaturas disparando à tarde e chuva muito isolada e passageira. Em Goiânia e Brasília, o dia será bem ensolarado, com máximas passando facilmente dos 33 graus. Na região Nordeste, as instabilidades continuam concentradas nas áreas litorâneas. Tem previsão de chuva em praticamente todo o estado do Maranhão, norte de Piauí e no Ceará. Entre João Pessoa, na Paraíba, e Salvador, na Bahia, a chuva é mais passageira e isolada, mas ainda pode vir com forte intensidade em alguns momentos. Já no sertão nordestino, o tempo continua ensolarado, com a temperatura disparando à tarde e com a umidade um pouco mais baixa. No norte do Brasil, o calor e a alta umidade continuam favorecendo a formação de instabilidades entre o Acre, Rondônia, Amazonas e interior de Roraima. Entre Pará e Amapá é o encontro dos ventos dos dois continentes que formam as nuvens carregadas. Tem alerta para temporais em Belém, no Pará, em Macapá, no Amapá. No Tocantins, a chuva é mais isolada e não tem previsão para altos volumes. O destaque é o calor. Alice Gabriel. Obrigada, Marcelo. Até sexta-feira. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, 3 delas em estado grave após um acidente com um avião em Toronto. A aeronave estava aterrissando e acabou virando por razões ainda desconhecidas. Um avião da Delta Airlines com 80 pessoas a bordo se acidentou na segunda-feira ao pousar e ficou virado na pista do aeroporto de Toronto, deixando vários feridos, alguns com gravidade. O voo CRJ-900 de um avião Bombardier operado pela Endeavour Air pousava na maior cidade do Canadá, procedente de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, quando ocorreu o acidente. As razões para o aparelho ter virado ou de como perdeu as asas ainda são desconhecidas. Esta é uma investigação ativa. É muito cedo e é muito importante que não especulemos. Podemos dizer que a pista estava seca e não havia condições de vento cruzado. Também queremos dar uma atualização. Podemos confirmar que 18 passageiros feridos foram transportados para os hospitais locais. Tivemos um passageiro adicional transportado recentemente para um hospital. Uma tempestade de neve atingiu na segunda-feira o leste do Canadá. A Junta de Segurança do Transporte do país anunciou que uma equipe de investigadores vai tentar determinar as causas do acidente. Os nomes dos 6 reféns israelenses que vão ser libertados no sábado foram divulgados nesta terça-feira. 4 corpos de pessoas que morreram no cativeiro também vão ser devolvidas. O movimento islamista Hamas vai libertar 6 reféns israelenses mantidos em Gaza no sábado. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo principal negociador do grupo, Khalil al-Hayya. Ele afirmou que o movimento e a resistência decidiram liberar os últimos prisioneiros vivos no sábado 22 de fevereiro, cuja libertação foi planejada na primeira fase do acordo de trégua. O movimento anunciou anteriormente que entregaria os corpos de 4 pessoas detidas na faixa de Gaza na quinta-feira. Horas antes, Israel declarou que os esforços continuam para libertar um maior número de reféns israelenses do que o previsto no acordo de trégua com o Hamas. Negociada sob a mediação do Catar, a trégua entre Hamas e Israel entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra desencadeada pelo movimento islamista palestino. A primeira fase deve terminar em 1º de março e previa a libertação de 33 reféns em Gaza, em troca de mais de 1.900 palestinos detidos em Israel. As primeiras 6 trocas resultaram na libertação de 19 reféns e de mais de 1.000 palestinos detidos. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou que as negociações sobre a segunda fase, que deve entrar em vigor em 2 de março, começarão esta semana.
O Fórum das Famílias de Reféns publicou nesta terça-feira os nomes de 6 reféns que vão ser libertados no próximo sábado na faixa de Gaza, no âmbito do acordo de trégua entre Israel e o Hamas. São eles Omer Shem, Tal Shoham, Omer Wenkert, Elia Cohen, Hisham al-Sayed e Avera Mengitzo. Além deles 6, o Hamas vai entregar 4 corpos de pessoas que morreram no cativeiro. Em troca, Israel vai libertar um número de prisioneiros palestinos determinado no marco do acordo de trégua. Libertaremos no sábado 22 de fevereiro os prisioneiros restantes com vida cuja liberação foi acordada na primeira fase. Serão 6. O frágil cessar-fogo entrou em vigor em 19 de janeiro, depois de mais de 15 meses de enfrentamentos desencadeados pelo ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023. As conversas sobre a continuação da trégua vão começar nesta semana, de acordo com o ministro israelense das Relações Exteriores, que afirmou que o país exige a desmilitarização total de Gaza após a guerra. Desde que começou o cessar-fogo, 19 reféns israelenses e 1.134 palestinos detidos em Israel foram libertados. 70 pessoas seguem detidas em Gaza depois de mais de 500 dias de cativeiro, das quais Israel afirma que pelo menos 35 morreram. A segunda fase da trégua, que deve começar em 2 de março, prevê a libertação de todos os reféns e o fim definitivo da guerra, antes de uma etapa dedicada à reconstrução do território palestino. Um filhote de rinoceronte de Sumatra é a estrela de um parque nacional na Indonésia. Indra nasceu em 2023 e aumentou a esperança pela conservação da espécie criticamente ameaçada. Indra é estrela no Parque Nacional Waikambas, em Lampung, na Indonésia. O filhote de rinoceronte de Sumatra nasceu em novembro de 2023 e tem crescido saudável para a alegria de visitantes, veterinários e fotógrafos. Ele e a mamãe dele lá são 2 exemplares de uma população bem pequena desses paquidermes no mundo. Também há rinocerontes de Sumatra selvagens em Aceh, mas o último relatório estima que haja menos de 80 indivíduos na Indonésia e no mundo, porque atualmente eles só existem na Indonésia. Havia uma população na Malásia antes, que foi extinta em 2019. O rinoceronte de Sumatra é a menor das espécies de rinocerontes e a que tem características mais primitivas. Como seus parentes africanos, possui 2 chifres, sendo o anterior muito maior do que o posterior. Apresenta uma pelagem marrom acastanhada única entre os membros da família. O rinoceronte de Sumatra vive uma vida solitária. É por isso que sua população na natureza é ameaçada quando a floresta natural é danificada, porque isso os separa ainda mais, então eles não se encontram e é mais difícil acasalar. De acordo com especialistas, o intervalo entre gestações é de 4 a 5 anos e cada fêmea tem 5 filhotes no máximo em seu tempo de vida. Por isso Indra é tão importante. O bebê rinoceronte cresce sendo uma esperança para ajudar a aumentar a família dessa espécie tão diferente. Que fofa, né? Sim, e ela cresça bem saudável. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor, e Lojão Pessoa, mania de vender barato.